Que a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja convosco, que assim seja. Eu sou o irmão Leonardo de Igarapé, Minas Gerais, filho do Altíssimo. Não vou dizer servo, porque servo é escravo e o Pai Altíssimo não tem escravos, ele tem filhos. E anunciador das boas novas de nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, cujo nome é Iarro, o único que deve ser adorado, louvado e o único a quem devemos levantar clamores e súplicas. E um seguidor de Yahushua, o Machia, ungido e enviado pelo nosso Pai Altíssimo, para ser nosso líder e mestre, o primogênito da criação de nosso Pai, e unigênito, ou seja, único gerado, o nosso mestre e líder, e único pastor e o único cabeça da congregação, e o nosso irmão mais velho, como diz lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 11 e 12, que ele é o nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Irmãos, eu quero desde já pedir aos irmãos perdão assim, se tiver alguma interferência, muito barulho, porque aqui no sítio onde que nós estamos morando, a dona proprietária, né, a nossa irmã Maria Apolinário, ela cria muitos bichos, galinha, peru, ganso, cocá. Então, se tiver muito barulho, os irmãos já vai nos perdoando desde já, porque além disso também o vizinho, ele desceu o gado dele para uma manga que tem aqui ao lado da nossa casa, e esses bois estão muito bravos nos últimos dias, nessa semana, uns brigando com os outros, e eles dão cada berrada que chega a estremecer. Então os irmãos já vai aí nos perdoando. Se tiver muito barulho, muita interferência. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, meus irmãos, como eu já falei em outras transmissões, os nomes do nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, e do seu ungido, o Messias, não são esses que são falados nas igrejas, não. Você já deve ter ouvido falar que houve muitas adulterações do que chamamos de Bíblia, e que a Bíblia foi alterada no Concílio de Nicéia e etc. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto. Então é nosso dever anunciar a verdade a todos, independente de aceitarem ou não, porque não se pode esconder uma luz sobre um monte. Então vamos lá. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 27, diz: os quais cuidam que fazem com que o meu povo se esqueça do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Nós sabemos, irmãos, que Baal em hebraico significa Senhor. E Senhor vem de Baal. Vem. Isso aí nós já sabemos. Então, meus irmãos, as escrituras foram adulteradas. Tiraram os nomes verdadeiros do Pai Altíssimo, o Pai Supremo, e tiraram os nomes também do Messias ungido, da cidade pura, dos profetas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz: quem estendeu a terra sobre as extremidades, e qual é o seu nome e o nome de seu filho, se é que o sabes? Isaías, que
que o nome verdadeiro em hebraico é Yeshayahu, capítulo 52, versículos 5 e 6 diz: porque o meu nome é blasfemado incessantemente, mas o meu povo saberá no futuro, saberá o meu nome. No livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 7 diz: e farei conhecido o meu nome, e nunca mais deixarei profanarem o meu nome. No livro de Oséias, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz: e acontecerá que não me chamarás mais meu Baal, ou seja, Senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, ídolos. No livro de Zefariahu, que vocês chamam de Zacarias, capítulo 13, versículo 2, também diz: e acontecerá que naquele tempo tirarei da terra os nomes dos ídolos. No livro de Tzefaniahu, que vocês chamam de Sofonias, mas o nome verdadeiro em hebraico é Tzefaniahu, no capítulo 3, versículo 9, diz: e então darei lábios puros aos povos para que invoquem o nome de Yahweh. E no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 3, diz: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos dos nomes de outros deuses, e nem vos lembreis, e nem se ouça de vossa boca. Então, meus irmãos, qual é o nome do nosso Pai que está nas alturas? O nosso Pai Supremo, que criou todas as coisas. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o Altíssimo se apresentou a Mehoshua, que vocês chamam de Moisés, como Ahá-Iá, Asher Ahá-Iá, que significa eu sou o que sou. E também Iá, que significa eu sou. Então, meus irmãos, quando um bebê ele vem ao mundo, a primeira coisa que ele faz é chorar. E o seu choro é sempre Iá, Iá. Esse choro é o louvor e é o agradecimento por ter vindo à vida. Yahuwá significa eu sou o que sou e o que serei. Yahu significa eu sou o que sou. Iá significa eu sou. Esta, meus irmãos, é a pronúncia mais próxima do original do nome do nosso Pai que está nas alturas, do nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Todos os nomes que não têm a raiz Iá não devem ser considerados, ou seja, YAH. Todos os nomes que não trazem essa raiz nós não consideramos, tais como Iau, que é YAO, e Iaú, que é YAU, pois se assemelham a Ialdabaote. Ialdabaote era um deus gnóstico, demiurgo, que era representado por uma imagem de uma serpente com cabeça de leão. E sua abreviação era Iao, YAO ou Iaú, YAU. Por isso nós não consideramos os nomes que têm essas raízes. Eu ouvi um rabino dizer que nos tempos de Mehoshua, que vocês chamam de Moisés, naqueles tempos antigos, eles realmente se pronunciavam o nome do Altíssimo como Yahuwá. Yahu e Iá. Yahuwá significa Iá mais Ruá,
que significa espírito, sopro de vida. Ou seja, Iá é espírito. Como o próprio Mehoshua, ou Machia, disse lá que Iá é espírito para aquela mulher samaritana, né? E como nós sabemos, número 6:27 diz: porão o meu nome sobre os filhos de Iahushuru, que vocês chamam de Israel, e eu vos abençoarei. Ou seja, então os filhos, os hebreus, eles têm o nome do Altíssimo. Elias em hebraico arcaico é Uli Yahu, que significa Urim é Yahu, ou seja, o Altíssimo é Yahu. Jeremias em hebraico arcaico é Irmi Yahu, que significa exaltado é Yahu. Isaías em hebraico é Isha Yahu, que significa salvação de Yahu. Mateus em hebraico é Matiti Yahu, que significa presente de Yahu. E outros exemplos, como Zacarias, que é Zehariahu, Jonatas, que o nome verdadeiro em hebraico é Yahunatan, e isso acontece até hoje lá. Veja o nome do primeiro-ministro lá, Benjamin Netanyahu. Então, a cidade pura tem o nome do Altíssimo. Qual é a cidade pura? Jerusalém. Mas o seu nome verdadeiro em hebraico é Yahushalayim, que significa cidade de tranquilidade de Yahu. É por isso que ela é a única cidade do mundo que contém o nome do Altíssimo. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 36, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6 e Daniel, capítulo 9, versículo 19, o Altíssimo diz: a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome. Por quê? Porque Jerusalém, em hebraico arcaico, o verdadeiro nome é Yahushalai, que significa cidade de tranquilidade de Yahu. Por isso que o Altíssimo disse isso. O povo tem um nome, porque judeus em hebraico é Yahud, que significa povo de Yahu. É por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 19, e em Jeremias, capítulo 14, versículo 9, também diz que é o povo que tem um nome. Por quê? Porque judeus em hebraico é Yahud, que significa povo de Yahu. A casa tem o nome do Altíssimo, porque casa de Judá em hebraico é Yahudá, que significa Yahu seja louvado. É por isso que lá em Jeremias capítulo 34, versículo 15, diz que a casa que se chama pelo meu nome. O profeta tem o nome do Altíssimo, porque Jeremias em hebraico é Irmi Yahu, que significa exaltado é Yahu. É por isso que ele diz em Jeremias 15:16. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Porque pelo seu nome sou chamado. Por que o profeta disse isso? Porque Jeremias em hebraico é Irmi Yahu. Salomão, o seu nome, o Altíssimo mandou mudar para Gedidias, só que é mentira. Mandou mudar o seu nome para Idid Yahu. É o nome verdadeiro em hebraico. Idid Yahu, que significa amado de Yahu. Mas os rabinos continuaram o chamando de Shelomó, ou seja, Salomão, para ocultar o nome.
Isso está lá em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. Aleluia em hebraico é aleluia, que significa louvemos a Yah. Halelu em hebraico é louvemos. Aleluia significa louvemos a Yah. O filho tem o nome também. Yahushua significa Yahu salva. Shua em hebraico é salva. João 5,43, João capítulo 5, versículo 43. Vim com o nome de meu Pai, está no texto original, mas vós não me aceitais. João capítulo 17, versículo 26, e Yahushua também diz que veio mostrar aos homens o nome do Pai. Nomes próprios não se traduzem, apenas se translitera. Mas os judeus quiseram ocultar o nome, com pretexto de que para que não se blasfemassem. E assim eles abandonaram ao Altíssimo e foram após outros deuses. Eles foram adorar Hashem, que é a mistura de Ra, que era o deus sol egípcio, mais Shem, que é Shemiramis, deusa babilônica. Foram adorar Eterno, que vem de Éter, deus do céu superior na mitologia grega. Foram adorar Adonai, que vem de Adonis, que é o deus da mitologia grega de muita beleza. Foram adorar El Elohim, El Shaddai, que vem tudo de El, que era um deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal. Aí depois Roma continuou com a adulteração, quando traduziu as escrituras para o latim, substituindo os nomes verdadeiros por termos pagãos e idólatras, como Deus, que é um título pagão que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus, o maior ídolo da mitologia grega, Senhor, que vem do latim Senhor, do grego Kyrios e do hebraico Baal, e assim cumprindo-se a profecia de Apocalipse 17, versículos 1 ao 5, que diz que a mulher, igreja, tinha nas mãos um cálice de ouro, ou seja, as escrituras, mas encheu esse cálice de abominações, nomes de ídolos e heresias, e deu de beber a todas as nações da terra, e agora estão todos embriagados com o vinho da Babilônia. E também como está profetizado em Lucas capítulo 13, versículos 20 ao 21, na parábola do fermento, que diz que uma mulher, igreja, pegou o fermento, ou seja, nomes de ídolos e heresias, e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Agora estão todos os habitantes da terra embriagados, seguindo a besta, que é o sistema religioso, cristianismo e judaísmo, blasfemando do nome do Altíssimo, ou seja, chamando a ele por títulos pagãos idólatras, como está profetizado lá em Apocalipse, capítulo 13. Mas o Altíssimo avisou lá em Isha-Yahu, em Isaías, capítulo 52, versículos 5 ao 6, que o nome dele seria blasfemado incessantemente todo sempre. E agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui nas escrituras aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tomara que essa aqui é a Bíblia. É a Bíblia Dalet, que traz as escrituras restauradas. Olha aqui. É porque tá meio ruim aqui. Olha aqui. E naquele tempo eu roguei a Yahuwah. Tá vendo aí? Yahuwah. Yahuwah. Yahuwah
é o nome, a pronúncia mais próxima do original do nosso Pai Altíssimo. Aqui, ó. Yahushalaim. Olha aqui, o nome da cidade pura, mas eles converteram para Jerusalém. Olha aqui, Yeshayahu, o nome do profeta, mas eles converteram para Isaías. Yeshayahu, Yesha, salvação, Yahu, o nome do Pai Altíssimo. Yeshayahu, a salvação de Yahu. Aqui o nome de Jeremias. Irmiyahu. Mas eles traduziram por Jeremias, Irmiyahu, Irmi, exaltado é Yahu. Tá vendo? E finalmente o nome do Mashiach, Yahushua. Nossa. Yahushua. Matitiahu, o nome do profeta, eles traduziram para Mateus. Matitiahu significa presente de Yahu. Yahushua é o nome do Mashiach, o Messias. Vou voltar lá de novo para vocês verem. Aqui, ó. O povo de Yahudá. Yahudá, Yahu seja louvado, é o nome do povo. Aqui o nome do Altíssimo. Vou tentar sair da sombra do sol aqui para sair melhor. E Yahuwah disse a Arão. E Yahuwah. Então, nós temos aqui a prova, né? As escrituras que trazem o nome do Pai Altíssimo. Então, meus irmãos, abandone a idolatria, sirva ao Altíssimo, o Pai Altíssimo, adore somente a Ele. O Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Faça o bem. O que você não quer que façam para ti, não faça aos outros. Faça caridade. Mate a fome de quem tem fome, dê de beber a quem tem sede. Agasalhe aquele que está com frio. E abandone a idolatria. E fazendo assim, você estará servindo, você estará fazendo a vontade do nosso Pai Altíssimo. Que o Pai Altíssimo vos abençoe, em nome de Yahushua, que vive e reina para sempre. Que assim seja, que assim seja.